Dizem que basta desejar algo com força, e o universo conspirará a seu favor. Mas, se isso fosse verdade, por que milhões de pessoas passam a vida desejando prosperar e continuam presas à escassez? Por que alguns homens parecem transformar tudo o que tocam em ouro, enquanto outros, com igual esforço, veem suas conquistas se desmancharem como areia entre os dedos? O segredo não está em desejar, está em dirigir o desejo com precisão, e a maioria não sabe fazer isso. Hoje eu vou revelar o que descobri depois de décadas observando os homens mais ricos e influentes do meu tempo, a verdadeira maneira de usar a lei da atração para prosperar. A maioria das pessoas vive como um navio à deriva, movido pelas marés do acaso. Trabalham duro, sonham com uma vida melhor, mas não sabem ao certo para onde estão indo. E quem não sabe o destino, acaba em qualquer porto, quase sempre longe daquele que desejava. Descobri ao longo dos anos que a primeira causa do fracasso humano não é a falta de talento, nem a falta de oportunidades, mas a ausência de um propósito definido. Um homem pode passar a vida inteira se esforçando, estudando, acumulando experiências, e mesmo assim, continuar preso ao mesmo ponto, porque nunca determinou com clareza o que realmente quer alcançar. Andrew Carnegie me disse certa vez que o segredo de sua fortuna começou com uma decisão precisa. Ele sabia quanto queria ganhar, em quanto tempo e de que maneira. Não havia incerteza em sua mente. Ele não dizia, quero ser rico, mas quero acumular X dólares em determinado prazo, oferecendo determinado valor à sociedade. E essa clareza não era apenas um desejo, era um plano de ação mental. Quando compreendi isso, percebi que a mente funciona como um transmissor invisível. Ela envia e recebe frequências, e a nitidez do sinal determina a precisão da resposta. O problema é que a maioria das pessoas pensa de forma nebulosa. Dizem, quero prosperar, mas não definem o que isso significa. Querem ter sucesso, mas não sabem em que campo. Querem ser felizes, mas nunca se perguntam o que realmente lhes traria felicidade. É impossível atrair algo que você mesmo não consegue visualizar. O universo, e até mesmo sua própria mente, não pode ajudá-lo se você não souber o que está buscando. Assim como um arquiteto não constrói uma casa sem um desenho, você não pode construir uma vida próspera sem um plano mental nítido. Lembro-me de observar homens poderosos da minha época, industriais, banqueiros, inventores, líderes. Todos possuíam um traço em comum. Sabiam exatamente o que queriam. Henry Ford não sonhava apenas em fabricar automóveis. Ele visualizou mentalmente uma linha de montagem eficiente, capaz de produzir carros acessíveis ao homem comum. E foi essa imagem mental, repetida e refinada, que moldou a realidade que conhecemos. O mesmo se aplicava a Thomas Edison. Antes de qualquer invenção se tornar tangível, ela era antes um projeto minucioso em sua mente. Eles não esperavam a inspiração. Criavam-na pela clareza da intenção. Essa clareza tem poder, porque mobiliza forças internas e externas. Quando você define um propósito específico, sua mente começa a trabalhar em silêncio, atraindo ideias, pessoas e circunstâncias alinhadas a ele. É como se o mundo se reorganizasse para apoiar quem sabe o que quer. E isso não é coincidência, é lei. O pensamento definido cria direção, e a direção cria movimento. A falta de clareza, por outro lado, cria dispersão, e a dispersão é o cemitério de todos os sonhos. Muitas pessoas me dizem que não sabem o que desejam. Eu as compreendo, pois também vivi esse vazio. Mas há uma maneira simples de romper essa névoa. Sente-se, agora, e escreva o que quer alcançar nos próximos 12 meses. Não diga, quero mais dinheiro. Escreva quanto exatamente deseja ganhar em dólares. Diga também de onde virá esse dinheiro. Qual será a fonte legítima de sua prosperidade? Descreva como será sua rotina, como se sentirá ao acordar, o que fará com sua nova renda, como beneficiará outras pessoas. Faça isso com detalhes e verá como a imagem começa a se formar com nitidez em sua mente. Foi exatamente assim que comecei. Quando decidi escrever meu livro, não tinha recursos,
nem influência, nem a menor garantia de que alguém o publicaria. Mas eu tinha um propósito tão claro que ele parecia uma ordem. Escrevi-o num pedaço de papel e lia todos os dias, como quem lê um contrato com o destino. Aos poucos, as circunstâncias começaram a mudar. Pessoas certas apareceram, oportunidades surgiram, portas se abriram. Não porque o acaso decidiu me favorecer, mas porque eu já havia decidido aonde queria chegar. O maior erro do homem moderno é esperar sentir-se pronto antes de decidir. A decisão é que gera a prontidão. O universo responde à ação, não à hesitação. Por isso, pare de buscar segurança antes de começar. Comece, e a segurança virá como consequência. Definir um objetivo com clareza é o primeiro ato de fé. É o momento em que você declara ao mundo e a si mesmo: eu sei o que quero, e estou disposto a pagar o preço para conquistar. Muitos têm medo de definir metas porque temem fracassar. Mas a verdadeira tragédia não é falhar. É nunca ter tentado algo específico o bastante para medir o próprio poder. O fracasso pode ser corrigido, mas a indecisão é uma doença que paralisa. Quando você escreve um objetivo, dá forma ao invisível. E o que tem forma, um dia ganha corpo. A clareza de propósito é a semente da prosperidade. Um propósito indefinido é como uma bússola quebrada. Você pode caminhar a vida inteira, mas nunca chegará ao destino certo. Então, defina o que quer, agora. Coloque no papel o valor, o prazo, a ação e o sentimento. Veja-o todos os dias. Fale sobre ele com convicção. E quando o desânimo vier, porque ele virá, lembre-se de que cada grande homem começou exatamente assim, sozinho, incerto, mas decidido. A mente humana tem um poder que a maioria jamais ousou testar. O momento em que você escolhe com clareza o que deseja é o mesmo instante em que o universo começa a se mover em sua direção. O resto é apenas questão de tempo, disciplina e fé aplicada. Há algo profundamente enganoso em acreditar que basta desejar para receber. O desejo é apenas o ponto de partida, não a força motriz. É a crença que dá vida ao desejo. Sem crença, ele é apenas um eco no vazio. Você pode repetir 1000 vezes que quer prosperar, mas se no fundo duvida de sua própria capacidade, está plantando uma semente em solo infértil. A mente humana é como um espelho. Reflete não o que você diz, mas o que você realmente sente e acredita ser verdade. Conheci homens que trabalhavam até a exaustão, mas viviam reclamando que a sorte não lhes sorria. E ela realmente não sorria, porque em seu íntimo, eles acreditavam que o sucesso era privilégio de poucos. Eu os via lutar com determinação, mas ao mesmo tempo alimentarem a ideia de que o fracasso era inevitável. O subconsciente, obediente como um servo fiel, apenas executava o que o patrão ordenava. E a ordem era clara: eu não mereço vencer. Assim, por mais que se esforçassem, cada passo à frente era seguido de 2 para trás. Acreditar é o ato mais poderoso que um homem pode praticar. É o momento em que a mente se alinha com o destino. Mas essa crença precisa ser profunda, firme, sem rachaduras. Dizer eu acredito enquanto o coração repete isso é impossível é como tentar encher um balde furado. A dúvida drena toda a energia da fé. Por isso, a lei da atração não responde ao que você pede com a boca, mas ao que você sustenta em silêncio dentro de si. Lembro-me de uma mulher que conheci em uma de minhas palestras. Inteligente, criativa, cheia de boas ideias, mas eternamente presa a um ciclo de autossabotagem. Sempre que começava a prosperar, algo acontecia e tudo desmoronava. Ela me disse: parece que existe uma força que me impede de dar certo. Depois de conversarmos, descobri que cresceu ouvindo que o dinheiro era sujo, que os ricos eram gananciosos e que a ambição era pecado. Ela tentava conquistar a riqueza com o intelecto, mas o coração a empurrava de volta à pobreza, pois carregava culpa. Enquanto não substituiu essas ideias por novas crenças, continuou presa ao mesmo padrão. Quando finalmente entendeu que prosperar não era um pecado, mas um dever com sua própria capacidade, tudo começou a mudar.
Em poucos anos, tornou-se dona de uma cadeia de lojas. A mudança aconteceu primeiro na mente, e só depois na realidade. Eu mesmo vi homens arruinarem seus destinos por nutrirem crenças pequenas. Um deles era um jovem engenheiro, cheio de talento, mas incapaz de aceitar o sucesso. Cada vez que recebia uma promoção, algo o levava a desistir. Quando o confrontei, ele me disse: "Não me sinto preparado." Aquilo me fez refletir. Quantos vivem sob esse mesmo pensamento? Quantos desperdiçam oportunidades porque acreditam que ainda não são dignos delas? A verdade é que ninguém se sente pronto antes de começar. A crença é o que abre o caminho, não a certeza. O perigo está em que o subconsciente sempre busca coerência. Se você acredita ser incapaz, ele criará situações para confirmar essa crença. Esquecerá prazos, tomará decisões precipitadas, afastará pessoas certas. Tudo isso inconscientemente, apenas para provar a si mesmo que estava certo. Por isso, é preciso vigiar o que se repete em silêncio dentro da mente. Cada pensamento é uma ordem que o subconsciente obedece com precisão matemática. Quando descobri isso, comecei a me observar. E percebi o quanto eu mesmo havia alimentado pensamentos de limitação. Durante anos, acreditei que o sucesso estava reservado apenas a alguns escolhidos. E enquanto pensei assim, foi exatamente essa a vida que experimentei. A de alguém à margem daquilo que desejava. A transformação começou no instante em que escolhi acreditar de forma diferente. Passei a afirmar, mesmo sem provas visíveis, que eu era capaz, que merecia prosperar e que o sucesso era apenas questão de tempo e disciplina. No início, parecia uma mentira, mas repetindo todos os dias, essas palavras começaram a ganhar força, até que se tornaram parte da minha natureza. É curioso observar como as pessoas alimentam crenças destrutivas com mais convicção do que crenças positivas. Elas dizem: "Sou azarado. As coisas nunca dão certo para mim. Não nasci para isso." E quanto mais repetem, mais o universo obedece. Cada pensamento negativo é um convite à derrota. A mente não distingue uma brincadeira de uma ordem. Ela apenas cumpre o que escuta com frequência. Para reverter esse ciclo, é preciso substituir o padrão. Toda vez que um pensamento de limitação surgir, substitua-o por outro que o fortaleça. Se a mente disser "não consigo", responda "estou aprendendo a conseguir". Se disser "sou péssimo com dinheiro", diga "estou me tornando um mestre em finanças". Isso não é auto-engano, é reeducação mental. Aos poucos, as novas palavras criam novas conexões, e o impossível começa a parecer possível. A história de Theodore Roosevelt é um exemplo vivo disso. Na infância, disseram-lhe que era fraco, que jamais teria saúde para uma vida plena. Mas ele recusou essa sentença. Criou a imagem mental de um homem vigoroso, disciplinado e valente, e tornou-se exatamente isso. A crença moldou o corpo, o destino e o caráter de um homem que a sociedade havia subestimado. O mesmo ocorre com todos nós. O que você acredita ser define o limite do que pode conquistar. A mente humana é um solo fértil. Se plantar dúvida, colherá hesitação. Se plantar fé, colherá resultado. Cada vez que você afirma algo com convicção, está assinando um decreto com o universo. A dúvida cancela o pedido, mas a crença o confirma. Por isso, antes de tentar mudar o mundo exterior, mude a imagem que guarda dentro de si. Veja-se como alguém digno, capaz, merecedor da abundância. Não importa o passado, as dívidas ou as circunstâncias. A vida sempre se ajusta à medida da crença. A pobreza de um homem começa em seus pensamentos, e é lá também que nasce sua fortuna. Quando você compreender isso profundamente, verá que o destino nunca foi um acaso. Sempre foi apenas um reflexo daquilo que decidiu acreditar. Houve um tempo em que eu estava completamente sem direção. Me lembro de acordar com o coração pesado, sem saber de onde viria o dinheiro para pagar o aluguel, nem o que fazer para sair daquele círculo de estagnação. Eu via homens conquistando fortunas, assumindo posições de destaque, enquanto eu lutava apenas para manter as contas em dia. Foi um período sombrio,
em que o medo do fracasso parecia me seguir como uma sombra constante. Cada nova tentativa que fazia terminava em frustração, e cada porta que se abria logo se fechava diante de mim. Eu já havia lido muito, estudado muito, e mesmo assim, nada parecia funcionar. Era como se todo o meu esforço se perdesse em um vazio invisível. Numa noite, depois de um dia particularmente difícil, sentei-me sozinho à mesa e peguei um pedaço de papel. Não foi uma decisão grandiosa, mas um impulso quase desesperado. Escrevi ali o que eu realmente queria, pela primeira vez com absoluta clareza. Escrevi que publicaria um livro que ajudaria milhões de pessoas a conquistar sucesso e prosperidade, e que isso me traria os recursos necessários para continuar ensinando. Não escrevi como um pedido, mas como uma afirmação, como se fosse uma promessa firmada entre mim e algo maior. Quando terminei, dobrei aquele papel e o guardei na carteira, e naquele instante, algo mudou. Não fora o mundo exterior, ele continuava o mesmo. Mas dentro de mim, uma chama começou a acender. Aquele pequeno ato de escrita, aparentemente insignificante, se tornou o ponto de virada da minha vida. Eu comecei a ler aquele papel todos os dias, em voz alta, como quem recita um compromisso. E enquanto lia, eu me via realizando aquilo. Eu sentia o peso do livro em minhas mãos, imaginava as pessoas lendo, as cartas de gratidão chegando, o som das palavras sendo repetido em conferências. Tudo parecia tão real que, pouco a pouco, comecei a me comportar como se já fosse verdade. Eu falava com mais convicção, caminhava com mais firmeza, tomava decisões com mais clareza. O mais curioso é que as circunstâncias começaram a se alinhar. Pessoas que eu não conhecia surgiram oferecendo ajuda, ideias começaram a fluir, e oportunidades que antes pareciam impossíveis começaram a se manifestar. Uma delas, em especial, abriu as portas que eu tanto precisava. Mas entenda, nada disso teria acontecido se eu não tivesse primeiro escrito com clareza aquilo que desejava. Foi esse gesto simples que transformou o invisível em direção e a direção em realidade. Durante esse processo, aprendi uma das lições mais profundas da vida. O homem cria duas vezes, primeiro em sua mente e depois no mundo físico. E aquele papel era o símbolo da primeira criação. Enquanto eu o lia, meu subconsciente trabalhava silenciosamente, ajustando minha percepção, minhas atitudes e até as minhas palavras. É por isso que tantos se esforçam sem resultado, porque tentam mudar o mundo exterior sem antes mudar a imagem interior que projetam todos os dias. Aquele período de pobreza foi, na verdade, a escola onde aprendi a usar o poder da definição e da fé aplicada. Eu percebi que não é o tamanho do sonho que determina o sucesso, mas o grau de convicção com que você o sustenta. Antes disso, eu desejava prosperar, mas o desejo era tímido, hesitante, cheio de dúvidas. Quando coloquei minha intenção no papel, o desejo se tornou decisão. E uma decisão firme cria uma força que o universo não ignora. Houve dias em que nada parecia avançar, em que a fé era testada, e ainda assim, todas as vezes em que a incerteza se aproximava, eu voltava àquele papel. Lia em voz alta, com calma, e lembrava a mim mesmo que o resultado já existia. Só não havia se materializado ainda. Eu sabia que se continuasse fiel àquela visão, cedo ou tarde, ela se tornaria tangível. E foi exatamente o que aconteceu. Quando o livro finalmente foi publicado e começou a alcançar pessoas em todo o país, eu compreendi a profundidade da lição que havia aprendido. A verdadeira riqueza começa na mente. Nenhum sucesso é coincidência. Cada conquista nasce primeiro de uma ideia clara e sustentada pela fé. Aquele papel que carreguei comigo não era apenas um objetivo financeiro. Era um lembrete diário de que o homem pode moldar o próprio destino quando decide acreditar plenamente em algo. Desde então, ensinei a milhares de pessoas o mesmo exercício. Digo a elas que peguem um caderno e escrevam com todos os detalhes o que desejam alcançar. Não amanhã, nem quando se sentirem prontas, mas agora. Que descrevam o valor, o prazo,
o propósito e a emoção de já ter alcançado, e que leiam todos os dias pela manhã e antes de dormir, até que essa imagem se torne tão vívida que não reste espaço para dúvida. A mente humana é um campo fértil, mas só germina o que é plantado com clareza. Hoje, quando olho para trás, percebo que aquele momento simples, naquela noite silenciosa, foi o início de tudo. Aquele papel foi mais do que um plano, foi uma declaração de fé. E é essa fé direcionada que transforma homens comuns em criadores de destino. A partir daquele dia, nunca mais duvidei de que toda grande mudança começa com uma decisão escrita e uma crença inabalável de que o impossível é apenas uma questão de tempo. A mente é a oficina onde todos os destinos são moldados. É ali, em silêncio, que o homem fabrica sua grandeza ou seu fracasso. A lei da atração não é uma força mística que paira sobre o universo esperando um pedido para agir. Ela é, antes de tudo, o reflexo da natureza do pensamento humano. Cada ideia, cada emoção e cada imagem mental é uma semente lançada no campo invisível da mente. E como toda semente, ela germina, cresce e se transforma em fruto, seja ele doce ou amargo, conforme o tipo de pensamento que a gerou. Ao longo dos anos, percebi que quase todos os homens que conheci viviam presos ao mesmo engano. Acreditavam que o esforço físico era a única fonte de progresso. Trabalham sem descanso, acumulam horas de fadiga, mas esquecem que a força que move o trabalho vem do pensamento que o orienta. É possível que um homem se esforce durante toda a vida e ainda assim fracasse, porque seu pensamento silenciosamente contradiz suas ações. A mente, mesmo sem palavras, pode desfazer tudo o que as mãos tentam construir. O pensamento é o início de toda a ação. Nenhum gesto humano existe sem ter sido antes concebido em alguma parte da consciência. E se o pensamento é confuso, negativo ou cheio de medo, a ação refletirá exatamente essa desordem. É por isso que muitos começam empreendimentos promissores e logo veem tudo se desmoronar. O erro não está nas circunstâncias, mas na mente que as criou. Um homem que pensa em fracasso, mesmo enquanto trabalha para vencer, está cavando o próprio abismo. Aprendi que o poder criador da mente é neutro. Ele não distingue o que é bom ou ruim, certo ou errado. Ele apenas multiplica o que recebe. Se você alimenta a mente com preocupação, escassez e dúvida, ela produzirá exatamente mais dessas experiências. Se a alimenta com fé, propósito e disciplina, ela se transforma em um ímã para oportunidades e soluções. A mente é como um solo fértil, não questiona a semente, apenas a faz crescer. Cabe a cada um decidir o que plantar. Muitas pessoas que conheci pareciam acreditar que eram vítimas das circunstâncias, mas a verdade é que cada circunstância é uma resposta a um estado mental. Quando um homem pensa constantemente em problemas, atrai mais problemas. Quando pensa em soluções, começa a enxergar caminhos onde antes só via muros. O mundo exterior é apenas o espelho do interior. O que se reflete fora é o retrato fiel do que se cultiva dentro. Certa vez observei um jovem empresário, cheio de ambição e energia, que havia iniciado uma pequena oficina mecânica. Ele trabalhava dia e noite, atendia clientes com dedicação, mas vivia cercado por um pensamento constante de medo. Medo de falir, medo de não pagar as contas, medo de ser esquecido. E como era de se esperar, sua mente começou a produzir exatamente as circunstâncias que temia. Um cliente insatisfeito aqui, um atraso de pagamento ali, até que o negócio foi à ruína. Quando conversamos, ele me disse: "Mas eu fiz tudo certo?" E eu respondi: "Fez tudo, menos o mais importante: cuidar daquilo que pensa quando está sozinho." O que a maioria ignora é que a mente tem uma frequência, e essa frequência atrai experiências semelhantes. Um pensamento de escassez vibra em sintonia com oportunidades perdidas. Um pensamento de prosperidade vibra em sintonia com portas que se abrem. Essa é a verdadeira essência da lei da atração. Não se trata de desejar algo e esperar que o universo entregue,
mas de ajustar sua mente para vibrar na mesma frequência daquilo que deseja possuir. Os grandes homens que estudei ao longo da vida tinham um traço em comum. Dominavam o pensamento com a mesma disciplina com que outros dominam o corpo. Eles observavam suas ideias como quem vigia um tesouro. Sabiam que um pensamento descontrolado podia ser tão destrutivo quanto uma chama em meio a um celeiro de feno. Por isso cultivavam o hábito da vigilância mental. Quando surgia uma dúvida, substituíam-na imediatamente por uma afirmação positiva. Quando o medo batia à porta, respondiam com a ação e a fé. Essa é a diferença entre quem cria e quem apenas sobrevive. Eu mesmo precisei aprender essa lição de forma dura. Houve períodos em que deixei que pensamentos de preocupação me dominassem, e sempre que isso acontecia, tudo parecia parar. Era como se o mundo respondesse à minha insegurança. Mas quando recobrava a clareza e me concentrava em uma visão positiva, as coisas voltavam a fluir. Descobri assim que o pensamento é uma força viva, que se espalha e retorna com precisão matemática. A mente é o único domínio onde o homem é soberano absoluto. Nenhum governo, nenhuma crise e nenhuma pessoa pode controlar o que você escolhe pensar. Essa é a verdadeira liberdade humana. E é também a maior responsabilidade. Porque o que se pensa hoje moldará, inevitavelmente, o amanhã. Não é possível semear medo e colher coragem. Não é possível nutrir ressentimento e esperar por harmonia. Cada pensamento é um decreto silencioso que define o tipo de vida que você vai experimentar. Quando o homem compreende isso profundamente, deixa de ser um mendigo espiritual, esperando favores do destino, e se torna o próprio arquiteto da realidade. Ele percebe que o fracasso não é castigo, mas consequência, e o sucesso não é milagre, mas resultado. Tudo começa no mesmo ponto: o pensamento dominante. É ele que desenha o rumo, define o comportamento e atrai as circunstâncias correspondentes. Por isso, vigie sua mente como quem protege uma fortuna. Alimente-a com ideias nobres, com imagens de vitória, com a certeza de que está construindo algo de valor. Rejeite os pensamentos de dúvida com a mesma firmeza com que se afastaria de um veneno. E, acima de tudo, mantenha-se consciente de que o mundo exterior é apenas o reflexo do que você permite florescer dentro de si. A lei da atração não é feitiço nem fantasia. É o resultado natural de um princípio eterno. O homem se torna aquilo em que pensa, sente e acredita. Se deseja mudar sua vida, comece ajustando o padrão de seus pensamentos. É ali, e apenas ali, que todas as transformações verdadeiras começam. Visualizar é o ato de ver com os olhos da mente aquilo que ainda não existe no mundo físico. É uma das mais poderosas ferramentas que o ser humano possui, mas também uma das mais negligenciadas. Quando compreendi isso, percebi que o sucesso, antes de ser conquistado, precisa ser vivido mentalmente. A maioria das pessoas pensa que visualizar é apenas sonhar acordado, mas há uma diferença profunda entre sonhar e projetar. O sonho é passivo, é o escape de quem deseja, mas não age. A visualização é ativa, é o ensaio mental do que está prestes a acontecer. É o momento em que a mente ensina o corpo e o destino a obedecerem a uma nova ordem. Thomas Edison fez isso incontáveis vezes. Ele via a lâmpada acender na mente antes que qualquer filamento resistisse à corrente elétrica. Henry Ford caminhava entre fábricas imaginárias e ouvia o barulho das máquinas antes de qualquer linha de montagem existir. Essas não eram fantasias. Eram planos mentais tão claros, tão carregados de emoção, que se tornaram inevitáveis no mundo físico. É por isso que a visualização é a arte de antecipar o futuro com a fé de quem já o conquistou. Quando fecho os olhos, lembro-me das noites em que, sem dinheiro e sem prestígio, me imaginava diante de multidões ensinando sobre o poder do pensamento. Eu via o público reagindo, sentia o calor das luzes, ouvia o som das palmas. Eu me via abrindo livros, escrevendo páginas, assinando exemplares. Às vezes parecia loucura, mas eu sabia que aquela imagem estava plantando as raízes do que um dia seria real.
Quando eu abria os olhos, a vida ainda era dura, mas dentro de mim, algo dizia que era apenas uma questão de tempo. Essa sensação, essa certeza interior, é o que distingue quem visualiza de quem apenas deseja. O cérebro humano não faz distinção entre uma experiência vivida e uma experiência vividamente imaginada. Quando você se vê alcançando um objetivo, as mesmas áreas do cérebro se ativam como se o fato já tivesse ocorrido. É como se a mente começasse a preparar o corpo, as emoções e as atitudes para cumprir aquilo que foi mentalmente ensaiado. Essa é a razão pela qual muitos fracassam sem perceber. Eles visualizam o fracasso todos os dias. Enxergam-se endividados, rejeitados, criticados, alimentam imagens mentais de perda e derrota. E a vida, fiel ao retrato interior, apenas reproduz o que já estava projetado dentro. A visualização é a escrita do destino na lousa invisível do subconsciente. É preciso praticá-la com a mesma disciplina de um atleta que treina todos os dias. Escolha um momento de silêncio. Feche os olhos e veja, com detalhes, a vida que deseja. Veja-se despertando em paz, cumprindo suas metas, conversando com pessoas que o valorizam, realizando seu trabalho com alegria e propósito. Veja-se abrindo um envelope com o valor que tanto esperava, fechando um contrato, sendo reconhecido por aquilo que construiu. Não se limite a observar. Sinta. Sinta o cheiro do ambiente, o toque das mãos, o som das vozes. Quanto mais real for a cena, mais profundamente ela será gravada no seu subconsciente. Eu aprendi que a emoção é o cimento que fixa a imagem. Visualizar sem emoção é como desenhar na areia. A próxima onda apaga tudo. Por isso, é necessário sentir gratidão, entusiasmo, fé. É essa vibração emocional que faz a imagem se transformar em um comando. Quando visualizei meu primeiro livro sendo publicado, eu não via apenas o objeto. Eu sentia o impacto que ele causaria. Eu sentia a alegria das pessoas sendo transformadas por aquelas palavras. Essa emoção profunda fez com que aquela visão se tornasse inabalável, mesmo diante das rejeições e das dificuldades. Mas há um segredo que poucos compreendem. Visualizar não é fugir da realidade, é treiná-la. É preparar-se para agir conforme aquilo que foi projetado. Não adianta se ver rico e continuar agindo como um homem pobre. Não adianta imaginar coragem e continuar se escondendo do medo. A visualização é o ensaio da conduta. Se você se vê confiante, deve falar com confiança. Se se vê disciplinado, deve agir com disciplina. Se se vê generoso, deve começar a partilhar. O que é criado na mente só ganha força quando se manifesta em atitude. Conheci empresários, inventores e líderes que praticavam esse princípio sem chamá-lo de lei da atração. Eles apenas sabiam que precisavam viver mentalmente aquilo que queriam alcançar. Um deles, dono de uma pequena oficina, me contou que se imaginava todos os dias à frente de uma grande indústria. Ele se via vestindo um terno limpo, dando ordens com calma, recebendo visitas importantes. Anos depois, ele havia construído exatamente o que imaginara e me disse: "Eu vivi essa fábrica na mente antes de abrir as portas." A mente não entende de tempo. Para ela, o futuro e o presente são apenas dois lados da mesma imagem. Quando você visualiza algo com intensidade, está comunicando ao seu subconsciente que aquilo já é real. E o subconsciente, obediente como sempre, começa a organizar comportamentos, percepções e até coincidências para alinhar a realidade à visão. É assim que oportunidades surgem de lugares inesperados, que pessoas certas aparecem, que o impossível parece de repente natural. Não é mágica, é coerência mental. Se você nunca tentou, comece hoje. Feche os olhos e veja-se vivendo a vida que deseja, não como um espectador, mas como o protagonista. Veja-se superando o medo, tomando decisões, conquistando o que antes parecia distante. Faça disso um hábito. Visualize pela manhã, antes de enfrentar o dia, e à noite, antes de dormir. São os momentos em que a mente está mais receptiva. Repita a mesma imagem, dia após dia, até que ela se torne parte de quem você é.
E lembre-se, o homem não atrai o que deseja, atrai o que se torna. A visualização é o caminho que liga o desejo à crença, e a crença à ação. Quando a imagem mental é clara e a emoção é forte, o mundo exterior não tem escolha senão se reorganizar para refletir o que foi decidido no interior. Essa é a verdadeira magia do pensamento. O sucesso não nasce de um acaso, mas de uma visão mental tão nítida, tão carregada de fé, que o universo inteiro parece conspirar para torná-la inevitável. Se até aqui algo dentro de você começou a despertar, é porque sua mente está reagindo a verdades que já conhecia, mas havia esquecido. Quando uma ideia provoca um sentimento de clareza e impulso, é sinal de que a alma reconhece o caminho certo. E se até este momento você sentiu que cada palavra trouxe um novo sentido para a sua forma de pensar, então, este é o instante de agir. Pois a mente humana tem o hábito de se entusiasmar com o novo, e logo em seguida voltar ao velho padrão. Por isso, é fundamental que você não permita que esse impulso se perca. Faça agora o que tantos adiam por medo, por dúvida, ou simplesmente por negligência. A ação é o selo da decisão. E neste momento, se algo em você deseja continuar aprendendo, refletindo e aplicando esses ensinamentos, dê um passo adiante. Clique em gostei, inscreva-se e torne-se parte desse movimento de crescimento. Pode parecer um gesto simples, mas é um ato de comprometimento com o seu próprio progresso. Porque quando você se conecta a um conteúdo que eleva sua mente, está dizendo ao universo: eu quero continuar crescendo. E o universo responde a esse tipo de intenção. Muitas pessoas subestimam a força dos pequenos gestos. Pensam que apenas grandes decisões transformam a vida, quando na verdade, o destino se move através de escolhas sutis, feitas em momentos silenciosos. Um simples sim pode mudar completamente o rumo de uma história. E o simples ato de continuar aprendendo, de se manter conectado com ideias que expandem sua consciência, pode ser o ponto de virada que faltava para transformar tudo ao seu redor. Eu vi isso acontecer inúmeras vezes. Homens e mulheres que, em meio à rotina cansada e repetitiva, tomaram uma pequena decisão, a de não deixar o desânimo vencer, e a partir daí, tudo começou a mudar. Quando você se compromete com a busca pelo conhecimento, algo poderoso se instala. Você começa a atrair situações, pessoas e oportunidades que vibram na mesma frequência do seu novo propósito. É assim que o crescimento acontece, não por acaso, mas por sintonia. Por isso, se esta mensagem toca você de alguma forma, não a ignore. Use esse impulso enquanto ele é vivo. A ação é a ponte entre o que se deseja e o que se realiza. E na vida, quem hesita perde o tempo exato em que as portas se abrem. Não há nada mais triste do que uma mente desperta que volta a dormir por falta de atitude. Permita-se continuar. Deixe que o aprendizado se torne um hábito. Ao longo dos anos, aprendi que cada decisão de avançar, mesmo que pareça pequena, é um voto de confiança no próprio destino. E o destino retribui com caminhos que antes pareciam invisíveis. Se você sentiu que este conteúdo trouxe clareza, inspiração ou força para continuar lutando por seus objetivos, manifeste isso. Agradeça, participe, compartilhe. Essa é a forma de manter viva a energia que o trouxe até aqui. Há um poder invisível que se movimenta quando você diz sim ao seu próprio crescimento. É o mesmo poder que transforma um pensamento em realidade, uma ideia em conquista, um desejo em resultado. E esse poder só responde a quem age. Então, haja agora. Não espere sentir-se pronto. Não espere o momento perfeito. O momento perfeito é aquele em que a mente desperta e o coração decide seguir. Você não chegou até aqui por acaso. Há algo dentro de você que busca evolução. E essa busca deve ser alimentada com consistência. Continue comigo nessa jornada. Inscreva-se, clique em gostei e mantenha-se conectado. Faça parte de uma comunidade que acredita na força da mente, na disciplina do pensamento e na fé aplicada. Cada nova lição é uma semente, e você já começou a plantar as suas. Agora,
É o momento de regar, cuidar e permitir que cresçam. Um novo capítulo começa quando você escolhe não apenas ouvir, mas participar. E essa escolha está diante de você agora. Use este momento como um marco, o instante em que decidiu não apenas pensar sobre prosperidade, mas agir em direção a ela. Porque a verdadeira transformação começa quando a inspiração se transforma em atitude. O medo é o ladrão mais cruel que a humanidade já conheceu. Ele não grita, não ameaça, mas se instala em silêncio, corroendo os sonhos e paralisando a vontade. Ele se disfarça de prudência, de cautela, de sensatez. Mas sua verdadeira natureza é a de aprisionar o homem dentro de uma cela invisível. Já vi pessoas com talentos extraordinários morrerem sem jamais revelar ao mundo o que poderiam ter sido, simplesmente porque permitiram que o medo se tornasse o guardião de seus limites. E o mais trágico é que quase sempre o medo é apenas uma ilusão, um pensamento sem forma que ganha poder porque o alimentamos. Durante muitos anos estudei como o medo age na mente humana e percebi que ele é, em essência, uma fé invertida. O homem de fé acredita que o bem vai acontecer. O homem dominado pelo medo acredita que o mal é inevitável. Ambos usam a mesma força, mas em direções opostas. O medo é a crença inabalável de que o pior virá, e como toda crença firme, ele se materializa. Quem teme constantemente a pobreza, vive atraindo situações que o mantêm sem recursos. Quem teme a rejeição acaba se comportando de modo a afastar as pessoas. Quem teme o fracasso raramente tenta algo novo. Assim, o medo se torna uma profecia que o próprio homem ajuda a cumprir. Lembro-me de um comerciante que conheci certa vez. Ele possuía uma pequena loja e um talento natural para os negócios. Tinha boas ideias e uma clientela fiel, mas vivia atormentado por pensamentos de ruína. Temia perder tudo. E com o tempo, começou a tomar decisões baseadas unicamente nesse temor. Reduzia investimentos, desconfiava de parceiros, duvidava de si mesmo. Até que um dia, o medo que ele tanto temia se concretizou. A loja fechou, não por falta de clientes, mas por falta de coragem. E quando o encontrei anos depois, ele me disse: "Eu sabia que isso aconteceria." E eu pensei: sim, ele realmente sabia, porque acreditou com tanta força na perda, que o universo não teve escolha senão confirmar sua crença. O medo é como uma sombra. Quanto mais você foge dele, maior ele parece. Mas se você o encara, ele diminui até desaparecer. A única maneira de vencê-lo é substituí-lo por ação. A ação dissolve o medo como o sol dissipa a neblina. Enquanto você pensa, ele cresce. Quando você age, ele enfraquece. Foi assim que enfrentei muitos dos meus próprios temores. Houve uma época em que o medo de fracassar me impedia de escrever. Eu pensava: e se ninguém se interessar pelo que tenho a dizer? E se eu falhar publicamente? Mas então percebi que o verdadeiro fracasso seria permanecer calado, e decidi agir. Comecei a escrever mesmo com medo, e o medo foi desaparecendo página após página. O que muitos chamam de coragem não é ausência de medo, é domínio sobre ele. É sentir o frio na espinha e ainda assim seguir em frente. Todo homem vitorioso que conheci teve medo em algum momento, mas aprendeu a não ser governado por ele. O medo tenta convencê-lo de que a segurança está em permanecer onde está, mas a segurança real só existe no crescimento. Parar é morrer lentamente. Avançar é viver. O medo mais comum é o da crítica. Quantas ideias geniais foram sufocadas porque alguém temeu o riso dos outros? O medo da opinião alheia é um veneno que paralisa. Ele impede o homem de seguir o que o coração sabe ser certo. Eu vi pessoas desistirem de projetos promissores apenas porque alguém duvidou delas. E, no entanto, as maiores conquistas da história foram realizadas por aqueles que se atreveram a ser ridicularizados. Edison foi chamado de louco. Ford foi considerado sonhador. E ambos provaram que o medo da crítica só tem poder sobre quem o alimenta. Existe também o medo da pobreza, que é talvez o mais destrutivo de todos.
Ele faz com que o homem viva em constante escassez, mesmo quando há oportunidades ao seu redor. A mente dominada pelo medo da falta não consegue enxergar abundância. Vê apenas riscos, obstáculos e fracassos. Por isso repete os mesmos comportamentos, acreditando estar se protegendo, quando na verdade está se limitando. O caminho da prosperidade exige fé, e fé é o oposto do medo. Onde há medo, a fé não floresce, e onde há fé, o medo não tem lugar. É preciso compreender que o medo não é um inimigo externo. Ele vive dentro da própria mente e se alimenta das imagens que você cria. Cada vez que você imagina um resultado negativo, está reforçando o poder do medo. Mas quando se vê vitorioso, confiante e sereno, está minando suas forças. Por isso toda transformação começa no pensamento. O homem que aprende a dominar o que pensa, aprende a dominar o medo. Eu costumo desafiar meus alunos a praticarem um exercício simples. Durante 7 dias não permitam que nenhuma forma de medo guie suas decisões. Sempre que uma ideia vier acompanhada de ansiedade, troquem-na por uma atitude prática. Se o medo disser, espere mais um pouco, responda com uma ação imediata. Se disser você não pode, prove o contrário. O medo é teimoso, mas é covarde. Quando percebe que você não o obedece, recua. E é nesse momento que surge uma sensação indescritível de liberdade. O homem que vence o medo descobre que nada no mundo é tão poderoso quanto sua própria decisão. Ele compreende que o perigo nunca esteve nas circunstâncias, mas na maneira de interpretá-las. O medo transforma oportunidades em ameaças. A fé transforma desafios em degraus. Ambos vivem dentro de você, e aquele que você alimenta é o que determinará o rumo da sua vida. A lei da atração responde à vibração do seu estado emocional. O medo emite uma frequência de escassez, de falta, de impotência. Ele atrai mais das mesmas situações que provocam medo. A fé, ao contrário, emite a vibração da confiança, da segurança, da realização. Ela atrai pessoas, ideias e caminhos compatíveis com essa energia. Por isso, cada vez que sentir o medo se aproximar, lembre-se de que ele não é um aviso para parar, mas um convite para crescer. O medo indica o ponto exato onde sua fé precisa ser fortalecida. Nenhuma mente pode servir a 2 mestres. Você deve escolher entre viver sob o domínio do medo ou sob a liderança da fé. E essa escolha se faz todos os dias, nas pequenas decisões, nos pensamentos silenciosos, nos momentos em que ninguém está olhando. A vida sempre recompensa a coragem, não porque ela elimina os riscos, mas porque ela transforma o homem em alguém maior do que os riscos que enfrenta. Quando você decide agir mesmo com medo, o medo perde o trono e a fé assume o comando. E quando a fé governa a mente, o impossível começa a se dobrar diante da sua vontade. Theodore Roosevelt foi um exemplo vivo de que a força não nasce do corpo, mas da mente. Quando criança, era um menino frágil, doente e constantemente desanimado. Sofria de asma severa, e os médicos disseram a seus pais que ele provavelmente jamais levaria uma vida ativa. A maioria dos homens teria aceitado essa sentença como um destino imutável, mas Roosevelt não. Ainda jovem, decidiu que não aceitaria viver limitado por aquilo que os outros acreditavam sobre ele. Foi nesse momento que começou sua verdadeira transformação. Ele se olhou no espelho e tomou uma decisão. Tornaria seu corpo tão forte quanto sua vontade. Passou a se exercitar todos os dias, mesmo quando o ar lhe faltava, mesmo quando o corpo tremia de cansaço. E enquanto fortalecia o corpo, fortalecia também a mente. Ele repetia mentalmente que seria vigoroso, disciplinado e determinado. Com o tempo, essa crença moldou não apenas seu físico, mas todo o seu caráter. Tornou-se um homem enérgico, destemido, capaz de liderar uma nação inteira com coragem e propósito. Roosevelt compreendeu algo que muitos ainda ignoram. O homem se torna aquilo que acredita ser. Se ele tivesse aceitado a ideia de fragilidade, teria vivido sob o jugo dela. Mas ele decidiu criar uma nova imagem de si mesmo,
e o mundo se curvou diante dessa imagem. Esse é o mesmo princípio que governa toda a prosperidade humana. A realidade externa é apenas o espelho das crenças internas. O que você acredita ser, você inevitavelmente manifesta. Vi esse mesmo fenômeno se repetir em pessoas comuns que cruzaram o meu caminho. Certa vez, conheci um trabalhador que passava seus dias reclamando de sua sorte. Dizia que o destino havia sido cruel, que nascera para ser pobre, que nunca teria uma chance real. Seu corpo refletia exatamente o peso dessas palavras. Ombros curvados, olhar cansado, voz resignada. Ele acreditava ser um homem sem valor, e era exatamente assim que o mundo o tratava. Meses depois encontrei outro homem, de idade semelhante e condições igualmente humildes, mas com um espírito completamente diferente. Ele me disse: "Não sou rico ainda, mas já decidi que serei." Havia convicção em suas palavras, não arrogância, mas uma fé serena quase palpável. E foi essa crença que o fez mudar completamente sua vida. Anos mais tarde, aquele mesmo homem se tornaria dono de uma pequena empresa próspera, respeitado e admirado. A diferença entre os dois não estava na inteligência, nem nas oportunidades, mas no poder de acreditar. O caso de Roosevelt ilustra o que chamo de reprogramação mental. Ele não esperou que as circunstâncias mudassem. Ele mudou a imagem que tinha de si mesmo, e as circunstâncias apenas seguiram essa nova identidade. A mente humana busca coerência. Ela se esforça, constantemente, para alinhar o mundo externo ao retrato que você guarda dentro de si. É por isso que uma pessoa que se vê derrotada age de forma a confirmar a própria derrota. Ela escolhe o caminho mais fácil, evita riscos, fala com hesitação. Já o homem que acredita no próprio valor toma decisões firmes, inspira confiança e, consequentemente, atrai oportunidades. Roosevelt entendeu que o domínio interior é a raiz de todo domínio exterior. Ele não lutou apenas contra as limitações do corpo, mas contra a tirania das crenças impostas. E essa batalha é a mesma que todos nós enfrentamos de maneiras diferentes. A mente é um campo de guerra onde travamos o combate mais importante da vida, o de decidir quem realmente somos. Todos os grandes líderes e inventores que observei possuíam essa qualidade, uma visão interna tão nítida de si mesmos que nenhuma crítica ou obstáculo era capaz de abalá-los. Eles viam com absoluta certeza aquilo que ainda não existia, e essa certeza criava uma energia irresistível, uma espécie de magnetismo silencioso que fazia com que os outros acreditassem também. O mundo se dobra diante de quem acredita com convicção. Quando penso em Roosevelt, lembro-me de quantas vezes ouvi pessoas dizendo: "Eu sou assim, não posso mudar." Essa é uma das maiores mentiras já aceitas pela humanidade. Qualquer homem pode mudar, desde que mude sua visão interior. O corpo obedece à mente, e o destino também. Nenhuma condição é definitiva, a não ser aquela que você insiste em manter viva no pensamento. Roosevelt provou isso. Ele não nasceu forte, tornou-se forte. E o mesmo princípio vale para a prosperidade, para o amor, para o sucesso. Cada vez que você afirma "eu sou", está invocando um poder criador. O universo responde a essa declaração com absoluta fidelidade. Quando diz "eu sou incapaz", está pedindo à vida que confirme essa incapacidade. Quando diz "eu sou digno", está abrindo caminho para que as oportunidades cheguem. Por isso, tenha cuidado com as palavras que usa para definir a si mesmo, pois elas são decretos silenciosos. A transformação de Roosevelt é um lembrete poderoso de que ninguém precisa esperar por condições ideais para mudar. O primeiro passo é interno. Quando a mente assume a nova identidade, o mundo não tem escolha senão acompanhá-la. É assim que homens frágeis se tornam líderes, que pobres se tornam prósperos, que sonhadores se tornam realizadores. O segredo está em substituir a dúvida pela convicção, o medo pela fé e a resignação pela decisão. Pense em quantas vezes você se limitou porque acreditou em algo que alguém disse a seu respeito. Quantas oportunidades deixou passar
porque ouviu mais o medo do que a voz da possibilidade. Roosevelt teria sido apenas mais um homem doente se tivesse acreditado no que disseram. Mas ao decidir acreditar em algo maior, ele não apenas curou o corpo, mas também elevou o espírito de uma nação inteira. A crença é o alicerce de toda a construção humana. O que você sustenta na mente, com clareza e emoção, cedo ou tarde, se manifesta no mundo real. Essa é a lei, e aquele que, como Roosevelt, tem a coragem de acreditar em si mesmo, mesmo quando ninguém mais acredita, descobre o maior dos segredos: o poder de transformar o impossível em realidade. A gratidão é uma das forças mais poderosas e, ao mesmo tempo, mais subestimadas do espírito humano. Muitos buscam fórmulas complexas para prosperar, mas ignoram que a verdadeira abundância começa quando o homem aprende a reconhecer o que já possui. A mente que reclama vive na escassez, mesmo que esteja rodeada de oportunidades. Já a mente grata transforma o pouco em muito, e o muito em plenitude. A vida responde fielmente àquilo que você sente. Quem vibra na falta atrai mais falta. Quem vibra na gratidão atrai mais razões para agradecer. Durante muitos anos, observei pessoas que, apesar de trabalharem duro, jamais se sentiam satisfeitas. Viviam dizendo que nada dava certo, que o mundo era injusto, que a sorte sempre sorria para os outros. Elas acordavam com o pensamento voltado para o que faltava, e iam dormir lamentando o que não conseguiram. E quanto mais se queixavam, mais a vida lhes dava motivos para continuar se queixando. Era como um ciclo que se repetia, porque a mente, quando se habitua à escassez, começa a enxergá-la em todos os lugares. Mas também viu o oposto. Vi homens e mulheres que, mesmo enfrentando grandes dificuldades, mantinham o hábito de agradecer. Agradeciam pela saúde, pela família, por uma refeição simples, por um novo amanhecer. E era notável como essas pessoas pareciam sempre encontrar caminhos onde os outros viam barreiras. A gratidão cria uma vibração de confiança que abre portas invisíveis. Ela muda o olhar, e ao mudar o olhar, muda tudo o que você percebe. Houve um período da minha vida em que eu mesmo precisei redescobrir esse poder. Foi uma fase de grande incerteza. Projetos importantes haviam fracassado, as dívidas cresciam, e cada carta que chegava trazia mais más notícias. Eu me via cansado, desanimado, e quase perdi a fé no propósito que me guiava. Uma noite, sentado à mesa, decidi fazer algo diferente. Peguei uma folha em branco e comecei a escrever tudo aquilo pelo que ainda podia ser grato. No início, confesso, foi difícil. A mente, acostumada a se queixar, resiste à ideia de reconhecer o que ainda resta de bom. Mas insisti. Escrevi que era grato por estar vivo, por poder pensar, por ter aprendido com os erros, por ainda acreditar que poderia me reerguer. A cada linha, algo dentro de mim se transformava. Eu sentia o peso da frustração dar lugar a uma calma silenciosa, e naquela mesma semana, o inesperado aconteceu. Recebi uma carta de um editor interessado em um manuscrito antigo, um projeto que eu já havia esquecido. Foi o primeiro sinal de que a vida respondia de acordo com a energia que eu emitia. E foi então que compreendi de forma definitiva que a gratidão não é apenas um sentimento, é uma frequência. A mente grata não espera motivos para agradecer, ela cria motivos. A gratidão não nega as dificuldades, ela as coloca em perspectiva. Enquanto a reclamação diz, nada dá certo para mim, a gratidão sussurra, há algo de bom até aqui. Essa simples mudança de foco altera completamente a maneira como o subconsciente interpreta a realidade. E o subconsciente, sendo a base da lei da atração, passa a gerar novas situações compatíveis com essa nova vibração. Lembro-me de ter conhecido um velho fazendeiro em Illinois que me ensinou algo valioso. Ele me disse, Sr. Hill, todo dia antes do sol nascer, eu agradeço pelo dia, mesmo que ainda não tenha vindo. Agradeço pela colheita, mesmo que ainda não tenha plantado. E agradeço pela chuva, mesmo quando o céu está limpo. Eu perguntei por que fazia isso, e ele respondeu, porque quem agradece antes de receber,
está dizendo ao universo que confia. Essa frase nunca mais me saiu da memória. A gratidão antecipa a fé. É a expressão silenciosa de quem sabe que o bem está a caminho. Quando você agradece de verdade, o universo entende que já possui o que deseja e por isso entrega mais. É como se a vida dissesse: este homem compreende o valor do que tem, é digno de receber mais. Já o ingrato, mesmo rodeado de bênçãos, não as reconhece e por isso as perde. A prática da gratidão exige disciplina mental. É preciso lembrar-se dela principalmente nos dias difíceis, quando tudo parece ruir. É nesse momento que o exercício mostra seu poder. Ao agradecer mesmo diante das adversidades, você muda o seu estado interno, e essa mudança se reflete em tudo o que acontece fora. Comece de forma simples. Todas as manhãs, antes de iniciar o dia, diga a si mesmo 3 coisas pelas quais é grato. E não diga mecanicamente, sinta. Veja em sua mente as pessoas, as situações e os detalhes que tornam essas coisas reais. Com o tempo, perceberá que seu humor muda, suas ideias fluem e as oportunidades surgem com mais frequência. A gratidão purifica o olhar, e quando o olhar é puro, a realidade se purifica junto. É um ciclo virtuoso. O homem grato encontra razões para continuar crescendo. O homem ingrato sempre encontra desculpas para parar. É impossível viver plenamente se você enxerga o mundo apenas pelo que lhe falta. A verdadeira prosperidade começa quando você reconhece o que já tem, porque a mente que aprecia o presente está preparada para receber o futuro. A gratidão é, portanto, o primeiro degrau da abundância. Ela é o elo que conecta o homem ao fluxo constante da vida. Toda vez que sentir-se frustrado, decepcionado ou cansado, pare e faça o mesmo exercício que fiz naquela noite. Pegue uma folha, respire fundo e escreva tudo, absolutamente tudo, pelo que pode ser grato. Você perceberá que há mais bênçãos do que imaginava. Esse simples ato tem o poder de realinhar sua vibração, clarear sua mente e restaurar sua fé. Aquele que agradece transforma cada obstáculo em aprendizado, cada perda em lição e cada pequeno avanço em vitória. A gratidão o coloca em harmonia com as forças criadoras do universo. E quando você vive nesse estado, o impossível começa a se tornar cotidiano. Porque a vida, como um espelho fiel, devolve com generosidade tudo aquilo que você expressa com sinceridade. E quem vive agradecendo jamais deixa de receber. Lembre-se disso. Cada pensamento que você nutre, cada emoção que você cultiva, está moldando silenciosamente o seu destino. Nada acontece por acaso. Tudo o que você sente e acredita está criando o caminho à sua frente, passo a passo. Se este conteúdo falou com você de alguma forma, se tocou algo dentro de você, então talvez ele também possa iluminar o caminho de alguém que você conhece. Alguém que esteja precisando de uma palavra de clareza, de força ou de fé. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, um simples gesto como esse é o ponto de virada na vida de alguém. Agradeço sinceramente por ter estado comigo até aqui e espero encontrá-lo novamente no próximo vídeo.